Reis, primeiro livro das histórias dos reis de Israel. Em especial, falaremos sobre o profeta Elias em confronto com o rei Acabe, o rei do reino do norte, capítulo de número 17. E nós vamos ler apenas os versículos de 8 a 16. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17, de 8 a 16. Acompanhem com fé a leitura da palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porém assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, por favor. Santo eterno Deus, nós estamos diante da tua palavra lida, Pai, inerrante, infalível, autoritativa, Pai, absoluta sobre a nossa vida. Nós queremos aprender um pouco mais sobre a fé que o Senhor deposita no coração do teu povo e principalmente como podemos usar esta fé que o Senhor nos deu como um dom precioso no nosso cotidiano, na nossa vida, no avanço missionário. Queremos aprender, ó Pai, para que possamos servir o Senhor e dar glória ao Senhor com a nossa vida. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como anda a sua fé? Como você está? Se você tivesse um termômetro da fé, como você diria que está a sua fé nesta noite? Você diria que é uma fé pungente, uma fé vívida, uma fé que transborda em obras, né? Que as pessoas veem nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua postura, nas suas tratativas, na sua fala. A sua fé molda a sua vida? Fé, obviamente, na pessoa de Cristo Jesus, ou você diria que a sua fé ela tem sido tímida, ela tem sido temerária até no seu uso, de acordo com as imposições que Deus tem lhe colocado? Estamos num mês significativo para os evangélicos, os reformados, os protestantes, né? Estamos no mês que lembramos da reforma protestante, do momento onde Lutero afixou na Catedral de Wittenberg as teses tão famosas que iriam contrária às práticas católicas romanas e, sobretudo, a um moto vindo deste momento que entendemos ser o sola fides, somente a fé, onde Lutero e depois todos os outros reformadores vão entendendo que nós temos comunhão com Deus por meio da fé e alcançamos a graça de Deus também por meio da fé. E eu entendo que este texto é um texto que nos ensina sobre a fé, e uma fé
que nós devemos exercitar quando estamos esperando a provisão do Senhor. Então, gostaria de meditar com os queridos nesta noite que a provisão de Deus deve ser esperada em fé. A provisão de Deus deve ser esperada em fé. Só para lhe situar dentro do texto, para que você entenda um pouquinho o que está acontecendo aqui neste momento da história do povo de Deus. O povo de Deus, em especial neste trecho das Escrituras, a igreja do Antigo Testamento, pontualmente o reino do norte, o reino que foi e que está sendo dirigido aqui por um péssimo rei chamado Acabe, que casou-se com uma mulher pior ainda, a famosa Jezabel. Eles tinham a prática de adoração a Baal. E Elias é o grande tipo profético do Antigo Testamento. Sabemos isso quando olhamos a narrativa dos evangelhos sobre o Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem em companhia de Jesus, ou seja, a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. Então Elias é o tipo profético do Antigo Testamento. Tipo que vai contra o pecado, vai contra as injustiças, vai contra o mal, e diz que a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, deve viver em fé na pessoa do seu Deus, relacionando-se por fé com o seu Deus. Elias diz que a prática idólatra de Israel estava contrariando a lei de Deus, e Deus havia mandado um castigo muito pontual para chamar a atenção da nação de Israel. Não haveria chuva naquele momento. E esta promulgação profética de Elias fez de Elias o inimigo público número 1. Acabe está varrendo Israel atrás de Elias. E dos versos 1 a 7, Deus mandou Elias para a beira de um riacho, e tanto pela manhã quanto à noite, Deus mandava corvos com alimento para dar provisão ao profeta. É interessante como Deus às vezes resolve nos provisionar com coisas muito estranhas, né? Neste caso, se você parar e pensar, corvos são abutres. Eles comem das carniças dos animais. Corvo era um animal impuro para o judeu. O judeu nunca deveria ter relação com animais impuros, tal como o corvo, mas Deus resolveu suscitar provisão por meio dos corvos. E é interessante que, dos versos 1 ao 7, Elias está à beira de um riacho, e este riacho, em meio à seca, é sustentado também pela mão do Senhor. Então Elias tem água e tem comida, vindo de um modo muito estranho naquela ocasião. Irmãos, Deus muitas vezes sustenta a sua igreja com coisas diferentes, às vezes levantando ímpios, às vezes trazendo governos que a gente não gosta tanto das suas práticas, ou às vezes levantando situações da onde Ele tem provisionado o sustento para a nossa vida. Mas Deus resolveu acabar com aquele sustento. Ele poderia ter deixado o riacho lá, os corvos vindo toda a tarde, até que voltasse a chover novamente. E aqui entra a nossa história. A palavra de Deus vai novamente a Elias, verso 8 diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. E Deus resolve mudar esta circunstância de provisão. Certamente Deus está tentando fazer alguma coisa, e a pergunta para nós neste momento é: por que será que Deus não continua dando os corvos e não continua dando o riacho para Elias? E eu acho que tem tudo a ver com a obra missionária, e tem tudo a ver com Deus, e tem tudo a ver com a fé da igreja. Vamos tentar entender isso, e nós vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, Deus está trabalhando na fé do seu profeta. E não é verdade, irmãos? Pensa comigo. Deus não dá palavra nenhuma, e o texto diz no verso 7, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, imagina a cena na sua cabeça.
Elias está olhando aquele ribeiro, aquelas torrentes, né, águas, e de repente aquelas águas vão diminuindo, e de ribeiro vira riacho. E ele continua olhando e passam mais alguns dias, e de riacho ele vira um córrego. E de repente aquele córrego seca e a água fica empoçada, e ele ainda consegue pegar aquela água empoçada, mas aquela poça também começa a secar e fica enlamaçada. É interessante que Deus, só depois que o riacho seca, só depois que as torrentes param de vir sobre aquele leito de rio, é que Deus fala. É interessante que Deus faz muitas vezes isso com a gente. Você já ficou desempregado? E a princípio você fala assim: eu vou ser recolocado no mercado em 2, 3 meses, o seguro-desemprego vai me sustentando, eu recebi na minha multa, e aquilo começa a ser o seu sustento. E vai se acabando, e vai se acabando, e vai se acabando, e de repente você não está recolocado no mercado, e você começa a ter que fazer os cortes, mas você não está recolocado no mercado, e de repente o riacho vai secando, e a provisão vai acabando, e de repente os corvos não vêm mais para lhe sustentar, se é que você me entende. Deus, ele tem uma mania soberana dele, e é própria dele, de não nos adiantar o expediente. Você já notou nisso? Deus não conta para você assim: olha, você vai ser sustentado até os 20 anos deste modo, e nos 25 você vai arrumar um emprego tal, e nos 30 você vai estar trabalhando em tal lugar, e com 40 e com 50, estamos vivendo exatamente isso neste momento. Ninguém há 2 anos atrás diria: daqui a pouco, no início de 2020, vai vir uma grande pandemia e vai bagunçar o mundo todo. Elias está sendo trabalhado por Deus em acreditar que Deus tem que dar a provisão todos os dias para cada um de nós. E ele gosta de fazer as suas chamadas a nós, a sua fala a nós, nos 45 do segundo tempo. Já notou? Ele às vezes faz quando está terminando as nossas esperanças. Por que será? Por que será que Deus às vezes levanta a cura no último segundo, levanta a fala de aconselhamento no último segundo? Por que será que Deus às vezes levanta a provisão de algo necessário para nós no último momento da história da gente em determinada situação? Eu acredito que Deus trabalha a nossa fé em meio às tribulações da nossa vida, e corriqueiramente Ele não soluciona as nossas tribulações, as nossas provações, porque Ele está exercitando a nossa fé. Eu e Tatiana tivemos uma experiência muito grande, deve fazer isso já uns 15 anos atrás, não me lembro ao certo. Eu sou fisioterapeuta de formação e trabalhava, e como autônomo você sabe que as coisas não funcionam geralmente muito claramente, né? Não tem aquela coisa no final do mês vai pingar o dinheiro. Nós estávamos perdendo os pacientes, e nós estávamos sem saber o que fazer e tendo que tomar novos caminhos da nossa vida. Eu cheguei e tive uma longa conversa com ela sobre algumas mudanças que teríamos que fazer porque o dinheiro não daria. O que um crente faz quando as situações adversas vêm sobre a vida dele? Eu me lembro como se fosse hoje. Ajoelhamos eu e minha esposa na sala da nossa casa e pedimos a Deus: Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque nós não temos condição de lidar com isso. Não pense que isso é corriqueiro na minha vida, mas tive uma excelente experiência naquele fim de manhã. Eu sentei no sofá, pleno que Deus ouviu a nossa oração, e o nosso telefone fixo, né, agora é celular, né, mas nosso telefone fixo tocou. Eu atendi, e eu trabalhava numa clínica, e a secretária da clínica falou: Itamar, tem um paciente que ligou agora e está querendo atendimento agora. Você pode ir na casa dele?
Eu fui à casa do paciente, atendi aquele paciente, a mulher do paciente, que era um homem que havia sofrido um AVC, falou assim: toma esse dinheiro desta consulta e amanhã você volta e toma já o dinheiro de amanhã. Eu me lembro que eu não tinha carro e voltei, desci do ônibus envergonhado com a provisão de Deus. Você já se sentiu envergonhado com a provisão de Deus? Eu falei assim: uau! Eu há 2 horas, 3 horas atrás falava para o Senhor o que Ele iria fazer. Eu agora tenho a provisão na minha mão. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem a mania soberana de exercitar a nossa fé em meio às dificuldades da nossa vida. E o texto segue, e eu acredito que a gente tem que pensar em algumas perguntas no texto. A gente deveria perguntar para a gente assim: por que será que Deus tira Elias da beirada desse riacho e manda Elias para Sarepta? Por que será que Deus faz isso? Não havia tantas outras viúvas em Israel necessitadas, por que que ele manda a Sarepta? E eu acho que o contexto deste livro deve nos fazer entender algumas coisas. Lembre-se, Elias está brigando com Acabe, e Acabe é casada com Jezabel, e Jezabel, ela é desta região, ela é de Sarepta, e Sarepta é uma cidade que fica entre Tiro e Sidom, e ela é uma cidade com muita adoração a Baal. Ou seja, a questão é de fé, a questão é: será que Baal é o Deus da provisão, ou será que Javé é o Deus da provisão? Quem é de fato o Deus que vocês devem adorar? Este livro foi escrito 6 séculos antes de Cristo Jesus vir a este mundo, quando o povo estava em meio ao cativeiro babilônico. E eu imagino a leitura dos leitores originais deste livro, lembrando-se das histórias que lhes foram narradas sobre Elias e do confronto com Acabe e com o falso deus Baal, e eles vivendo em meio à Babilônia com um monte de outros deuses e tendo que voltar-se por fé a confiança absoluta que o Deus da aliança, o Deus de Israel, é o Deus provedor. A aula aqui deveria ser a aula da teologia dos Baalins, dos adoradores a Baal. Os Baalins pregavam na cultura cananeia que Baal é o Deus que é provisor da chuva e do sol, ou do sol, das épocas do ano, e quando vem a estiagem é um sinal que Baal desceu à região dos mortos, e quando vem a época das chuvas é sinal que Baal está abençoando o povo, porque ele está na região dos vivos. Então, os cananeus adoravam Baal porque acreditavam que Baal daria provisão a eles. E Elias vai jogar no campo do adversário. É levado por Deus, e se lembre, a palavra é do Senhor, e ele diz que Elias deveria ir até Sarepta. E Elias vai até aquele local com uma função: de ser o missionário de Deus na região dos cananeus, de ser aquele que anuncia a mão provedora de Deus no meio de um povo, no meio de uma cidade, no meio de um local que não tinha nada a ver com a adoração ao Deus da aliança. Ou seja, Elias é um missionário de Deus levado até aquela região. E missões, irmãos, estava muito prejudicada neste contexto. Por quê? A missão do Antigo Testamento, ela tem que ser entendida como a atração das outras nações para com o Deus da aliança. As nações iriam ver o Deus de Israel e iriam até Israel para conhecer o Deus da aliança. Mas lembre-se, a adoração de Israel está corrompida. Não havia em Israel uma adoração verdadeira ao Deus da aliança. Então o profeta é levado até Sarepta e leva a adoração de Deus até aquela região. Aí deveríamos fazer a pergunta: por que Deus resolve usar uma viúva?
Por que Deus resolve falar através de um profeta a uma mulher? O que ele quer nos ensinar? E eu acho que, mais uma vez, o contexto pode nos ajudar. Irmãos, a viúva, nesta época, era a mais necessitada de todas as pessoas deste mundo. Se você ler o livro de Ruth, um livro curto, mas que muito nos ensina sobre a provisão do Messias e sobre a espera daquele que iria libertar o seu povo, se você ler o livro de Ruth, você vai ver Noemi tão desesperada porque perdeu os filhos e perdeu o marido. Então, porque as viúvas não têm o que fazer senão esperar a morte ou socorro que venha por alguém, por uma família, por um homem, por alguém que possa ajudá-los. Elias vai a esta região mandado por Deus, e é interessante que o Senhor disse a Elias, ordenei, verso 9, a uma mulher viúva que te dê comida. Mais uma vez, Deus usa do inusitado para provisionar para o seu povo. Ele havia usado corvos e agora usa uma viúva. Na cabeça de Elias, poderia estar dando uma pane. Senhor, o senhor acabou de usar corvos, agora vai usar uma viúva. Mas o profeta conhecia o Deus que adorava e por fé vai até aquela cidade respondendo em obras aquilo que Deus havia falado. Eu imagino a cena. E Elias fala diretamente com Deus, mas Deus não diz para Elias qual é a viúva, ele só diz que tem uma viúva. Já parou e pensou nisso? Então Elias faz uma espécie de teste, faz uma espécie de averiguação de quem é esta que haveria de acudi-lo. Chegando à porta da cidade, pensa mais uma vez na imagem que o narrador está nos criando nesta noite. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Uma viúva vai me socorrer, tem uma mulher apanhando lenha. Elias pensa, será que é essa? Deixa eu fazer um teste. Ele a chamou, minha senhora, venha cá, deixa eu te pedir um favor. Será que a senhora não me arruma um pouco de água? Irmãos, o que está em falta neste momento? Água. O mundo está seco. As regiões todas do entorno de Israel estavam vivendo uma seca tremenda por conta da idolatria desta região. Mas Elias está provando o coração desta mulher e ele diz, minha senhora, será que a senhora não me arruma um pouco de água? Ele diz assim, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Ela de pronto, o texto diz, indo ela a buscá-la, ela levantou, e é essa a visão que eu tenho, ela levantou, ela deixou seus gravetos, suas lenhas do lado, e diz assim, só um minuto, já vou pegar para o senhor. Irmãos, o texto não diz isso, é tudo no meu imaginário, mas eu fico pintando a cena. Ela volta, e aí Elias vê, achei. Elias diz assim, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Que profeta abusado. Pediu água e agora pede pão. Aquilo que é mais escasso em tempo de seca, traz-me também um bocado de pão na tua mão. E aí nós então começamos a entender que aquela conversa tem um fundo espiritual, aquela conversa tem um fundo muito mais acerca da fé do que simplesmente pedir água e pedir pão. Porém ela respondeu, verso 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Mas como é que ela sabia que Elias era o profeta? Conhecemos, que João Batista vem no espírito de Elias, nas indumentárias de Elias, na prática de Elias. É muito provável que esta mulher enxerga um tipo de homem que não é um cananeu, ou talvez que esta mulher já saiba da fama do profeta e reconhece o profeta e sabe que o profeta é um adorador de Yahvé, é um adorador do Deus do Antigo Testamento. E então esta mulher diz assim, tão certo como vive o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 montantes de lenha.
e vou preparar um pouco de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Elias ouve o choramingo da mulher, Elias ouve as palavras da mulher, mas Elias nos aponta algo fantástico se estamos em meio às dificuldades da vida e temos que exercitar a fé. Elias diz para ela: não temas. Já passou necessidade, meu irmão? E agora eu quero ampliar a necessidade. Não pense só em necessidades financeiras. Pense em necessidades de saúde. Já teve o diagnóstico médico de você está com câncer? Ou o teu pai, a tua mãe está com câncer, o teu filho tem uma doença severa? Já teve a necessidade de o meu filho não quer mais vir à igreja, os meus filhos estão perdendo a fé e eles estão abandonando o convívio dos santos de Deus? Você já teve uma necessidade grande e verdadeira, seja espiritual, seja de saúde, seja física, financeira? Você já teve isso de fato, de verdade? O que toma o nosso coração nesta hora? Medo. Medo. E o que nós ouvimos da parte de Deus em meio às lutas e às dificuldades da nossa vida? Não temas. Exercite sua fé. A fé não é para ser exercitada nos momentos de tranquilidade. A fé é justamente algo que nós exercitamos nos momentos de adversidade. E aí Elias propõe a prova da fé da mulher. Ele quer enxergar nela a crença na palavra de Deus e ele diz assim: não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Cumpra a vontade de Deus na tua vida, depois preocupa-te contigo mesmo. Nos parece o Senhor Jesus, né? Dizendo para nos buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é isso? É interessantíssimo, e eu gosto de falar com as irmãs quando eu prego esse texto, que Elias propõe algo para ela fantástico, fabuloso. Elias diz assim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Minhas irmãs, amanhã, pensa comigo, você vai fazer a sua comida do almoço, aí você abre a sua despensa, pega o teu feijão, pega o teu arroz, você pega a tua carne no teu freezer, você já descongelou aí na noite, você já buscou no mercado, ou então pegou da onde você costuma guardar, você pega a tua fruta para os meninos que vão à escola, você pega as tuas verduras e faz o teu almoço e come, e aí como um brasileiro qualquer, à noite você requenta a comida e comem de novo. No outro dia, você abre o seu freezer, e aí você olha aquela carne que está lá colocada, você fala assim: ué, mas eu já não usei isso aqui ontem? Aí você pega o arroz, e o arroz continua no mesmo lugar. E aí você pega o feijão e continua, e a fruta continua lá, e a verdura continua no mesmo local. E na quarta-feira você faz e está lá de novo, e na quinta você faz e está lá de novo, e na sexta você faz e está lá de novo, e no sábado, e no domingo, e na outra semana, e em nenhum momento para de vir a bênção de todos os dias a comida está lá no mesmo lugar. O que essa mulher experimentou, irmãos? Essa mulher experimentou aquilo que nós deveríamos pensar quando vemos sinais miraculosos de Deus ao longo das Escrituras. Ela experimentou o novo céu e a nova terra. Ela experimentou os momentos onde Deus dará infinitamente a nossa provisão. Mas é interessante, ela todos os dias ela tinha que repetir. O exercício da fé dela era igual o povo caminhando no deserto e colhendo o maná e as codornizas. Todos os dias eles deveriam crer que Deus daria o sustento. Mas não é assim conosco. Não é assim com você
que acredita que Deus tem que te dar saúde para você trabalhar, que tem que sustentar a firma que você trabalha, o Estado que lhe paga, que tem que entender que a saúde tem que estar, as emoções no lugar, a espiritualidade, a palavra de Deus mantida, todas as coisas que Deus nos provisionou, mantidas no seu devido lugar. É isso que essa mulher experimentou. Irmãos, e o texto caminha, e eu gostaria que você se lembrasse sempre, a disputa aqui é uma disputa de fé, e Elias está falando para esta mulher, o Deus desta região, o Deus dessa nação, o Deus falso, o Deus cananeu chamado Baal, não pode te dar o que o Deus de Israel te dá, provisão verdadeira, não pode cuidar da sua vida, e Deus cumpre exatamente o que havia falado pela boca do profeta. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E o texto termina nos ensinando, e eu acho que é maravilhoso aquilo que ele está nos ensinando. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Meus irmãos, vocês estão aqui nesta noite, depois da pandemia, e eu concordo com a palavra do reverendo Jair, que nos diz, somos sobreviventes. A saúde não nos faltou em meio à pandemia. A comida não nos faltou. O físico foi sustentado por Deus e experimentamos o azeite e a farinha todos os dias da nossa vida. E somos convidados por Deus em todos os dias da nossa vida, esperar com fé a provisão que vem do Senhor. Gostaria de te deixar algumas aplicações para você viver a sua semana entendendo um pouco mais deste texto e aplicando um pouco mais desse texto. Irmãos, quando Deus falou para Elias, para ele ficar à beira do riacho, ele ficou. Quando Deus falou para Elias ir para Sarepta, Elias foi. Apesar de ser loucura pensar que corvos iriam alimentar Elias e que uma viúva iria alimentar Elias. Por que ele fez isso? Porque provisão de Deus está intimamente ligada à obediência ao Senhor. Nós esperamos que Deus nos socorra, que Deus vá ao nosso encontro e que nós devemos, no final das contas, obedecer. Nós devemos dizer ao mundo, se Deus mandou, eu faço. Pensa em você, menina, menino que está aí na sua adolescência, na sua juventude, sem saber se você vai casar ou não. A palavra de Deus lhe dá não um namorado, um noivo, um marido, uma namorada, uma noiva, uma esposa. A palavra de Deus te dá diretrizes para você esperar. E muitas vezes a gente quer burlar. Ele não é crente, ela não é crente, mas é de boa família. Mas a palavra de Deus está mandando você obedecer e não buscar longe dos arraiais de Israel. Sabe o que acontece? Às vezes a gente gosta de ser meio Sara, sabe? Deus falou que ia mandar Isaac, mas não falou como, e está demorando, e está exercitando a fé do nosso pai Abraão, pai da fé. E Sara burla esta regra e lhe arranja Agar, e confunde tudo aquilo que Deus tinha feito. Irmãos, se Deus mandou obedecer, obedeça. Mas pastor, é difícil obedecer, mas obediência é sinal de fé. Eu não entendo. Mas a cruz é loucura mesmo. Obedeça. Se Deus falou para fazer, faça. Aliás, não tem que fazer sentido na sua cabeça. Não tem que fazer sentido. Muitas vezes a obediência a Deus é incoerente à luz da razão humana. Que isso, rapaz? Vocês vão naquela igreja esperando o céu se abrir. Um homem-deus, um Deus-homem, descer dos céus e lhes chamar dos mortos. Vocês estão muito louco. Estamos loucos para este mundo. E não tem problema. Deus prometeu nos provisionar a ressurreição dos mortos, Ele dará. Uma outra coisa que eu penso quando eu olho esse texto
é que Deus encontrou nesta viúva o que ele não achou em todo Israel. Alguém obediente à sua palavra, alguém que vivia por fé e agradou o Senhor. Aliás, Hebreus capítulo 11, verso 6 não diz exatamente isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, o sola fides da reforma é viva por fé. O somente a fé é, nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé no Senhor. Ou seja, quer agradar o Senhor? Tenha fé, única e absoluta, no Deus da provisão. Jesus, certa vez, falando da incredulidade dos doutores da lei, lá em Lucas capítulo 4, verso 25 e 26, diz assim, na verdade, ele usou exatamente esse texto que nós estamos meditando nessa noite. Ele diz assim, na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Elias foi mandado a Sidom para buscar quem cresce na palavra de Deus. Elias foi buscar a fé verdadeira da viúva. Jesus falou assim, haviam muitas viúvas em Israel, mas por que Deus mandou em Sidom? Porque lá havia uma viúva que disse para Deus, eu vou fazer conforme a palavra do Senhor. Quando o pastor ou os pregadores pregarem neste púlpito, ouçam e entendam Deus falando com a igreja e reflitam e acolham no coração a palavra e digam, eu vou viver pela palavra, pela fé na palavra. Quando você meditar e nas suas devocionais Deus trouxer a verdade pelas escrituras no seu coração, diga, eu vou viver pela palavra. Apesar do mundo falar, mas é loucura o que você está fazendo. Eu não sou do mundo, eu sou cidadão do reino de Deus. Irmãos, a palavra que Elias disse à mulher foi, não temas. Marcos capítulo 5, verso 36 nos narra um outro momento, que Deus encontra uma outra mulher chamada Marta num desespero porque perdeu o seu irmão, o seu provedor. E o que Jesus diz para Marta? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O que o Senhor Jesus está ensinando no livro, na narrativa de Marcos, é a mesma coisa que o autor sagrado aqui, no primeiro livro dos Reis, está nos ensinando. Em meio às adversidades da vida, o que Deus quer da igreja? Não quer uma igreja temerosa, apavorada, com medo do mundo. Quer uma igreja dizendo assim para Deus, apesar da dificuldade, eu creio. Eu creio. Se o Senhor me colocou aonde o Senhor me colocou, se o Senhor deu essa família, se o Senhor trouxe essa pandemia, se o Senhor deu esta confusão neste mundo, o Senhor é o Criador dos céus e da terra e é o Rei absoluto sobre todas as nações. Eu creio. O Senhor é o Deus da minha vida. O justo vive da fé. É isto, né? Que levou Lutero com coragem e em fé, a fixar as 96, se eu não me engano. 5, obrigado, tem um pastor melhor que eu atrás de mim. As 95 teses na Catedral de Wittenberg e dizer assim, é isto que a igreja tem que crer, no Deus da fé. Irmãos, a gente está sendo incentivado por Deus neste texto a acreditar no pão nosso de cada dia ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus lhe mandar obedecer, por fé obedeça. Ele dará o necessário. Pastor, mas isso é muito difícil, porque às vezes o necessário não tem vindo. E aqui eu queria fazer uma distinção do que é realmente necessário, do que é o desejo do seu coração. Às vezes Deus não está te dando o desejo do teu coração. Porque se é necessidade, Ele dará, meu irmão. Mas o problema é que às vezes a gente quer o desejo do coração. Eu preciso trocar o meu carro esse ano. Não, você não precisa, você quer. Peça a Deus, se por graça Ele conceder, Ele te dará.
Eu preciso de uma casa nova. Eu preciso da cura dessa doença. Talvez você não precise. Talvez você não precise. Talvez essa doença que você tenha nunca será curada. E Deus vai te levar para junto dele, por meio dessa doença. Por graça, muitas vezes ele tem nos curado, mas haverá um momento onde ele dará a maior das curas, nos chamará para ele. O que Deus está fazendo, ele sabe exatamente. Então, creia, responda ao Senhor. Sim, Senhor, eu creio. Lembra que eu te perguntei durante o sermão, por que Deus mandou Elias para Sarepta? A viúva e o seu filho órfão pareciam fadados à morte. Elias é levado por Deus a Sarepta e entra na vida desta viúva, tal como Cristo entrou na nossa. Elias foi para esta viúva, o tipo de Cristo Jesus. Não foi isso que Cristo Jesus fez comigo e com você? Viu a miséria maior da nossa vida, o pecado, o juízo eterno sobre nós. E por graça imerecida, resolveu dispensar o Salvador, a salvação amorosa dele sobre homens e mulheres pecadores como eu e você. Elias foi para essa mulher o que Jesus é para cada um de nós, provedor da morte e do juízo. Estamos, irmãos, comemorando neste mês o mês da Reforma Protestante. Temos o incentivo nesta palavra a vivermos pela fé. A fé desta viúva e do seu filho tipifica a salvação que veio de Cristo Jesus. Somos fracos e débeis, desamparados neste mundo, tal como esta viúva. Por isso precisamos de um Salvador. Irmãos, gostaria de te perguntar mais uma vez, como anda a sua fé? Como anda a sua fé no Salvador? Titubeante, medrosa, não compartilhada em testemunho com ninguém, guardada para você, restrita a um quarto da casa somente, a um momento de culto numa igreja boa e fiel às Escrituras como essa, mas ainda assim só compartilhada em meio àqueles que têm a mesma fé que você? Como anda a sua fé? Como você entrou aqui nesta noite? Temeroso pelo dia de amanhã? Guardando muito mais o medo do que a fé no Senhor Jesus? Como está o seu coração? Este texto vem nos lembrar de um Deus muito maior que Baal, infinitamente maior que Baal. E o problema é que a gente gosta de acreditar nos Baals deste mundo, nos falsos deuses que nos prometem pelos seus profetas falsos da modernidade ou da pós-modernidade a cura por uma medicina furada, a alegria no acúmulo de bens, a saúde mental dos coachings do momento. A palavra de Deus diz de modo absoluto e único e irrestrito: a provisão para o povo de Deus só é encontrada no relacionamento com o Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, eu disse para vocês que esta história me lembra missões, e eu quero deixar esta última mensagem. A viúva de Sarepta, colhendo gravetos, esperando a morte, me faz lembrar a imensidão de homens e mulheres espalhados neste mundo, catando gravetos, se é que você me entendem, fazendo as atividades cotidianas da sua vida, às vezes num país muito bem estruturado como a Nova Zelândia, às vezes num país em muita miséria como o Nepal, ou num país que luta com as suas crises como o Brasil, mas as pessoas estão andando por aí, catando gravetos, esperando a morte. É o que temos para fazer. Nós vamos comer este pedaço de pão, de bolo, vamos morrer, eu e meu filho. A igreja, ela tem a palavra libertadora da cruz de Cristo e não pode ficar parada, cega ou imóvel diante
desespero que está ao seu entorno. Essa igreja não está plantada neste bairro, nesta cidade, simplesmente para esperar a vinda do Senhor Jesus. Enquanto estamos deixados por Deus neste mundo, somos chamados a testemunhar do Deus que liberta o homem, nesta cidade, neste estado, neste país e até os confins da terra. A resposta que a igreja deve dar, a palavra de fé, não é simplesmente eu dou a minha fé para que vocês se sintam bem. Eu dou a minha fé para chamar vocês à minha adoração, para que vocês testemunhem sobre o meu nome até os confins da terra. Igreja Presbiteriana Filadélfia, que está em São Carlos, deve responder de modo pungente, amanhã, no seu dia a dia, com todos os recursos que Deus lhe deu, de boa comunicação, de boa fala, de bom testemunho. Deus não lhe deu os seus talentos naturais para você. Ele te deu os seus talentos. Você é um músico, um advogado, um marceneiro, um carpinteiro, um professor, para colocar a serviço do testemunho do reino de Deus. Deus não lhe deu dons espirituais para um banco ficar sentado, você ficar simplesmente olhando. Deus não lhe deu dinheiro para você amontoar para os seus. Deus não tem lhe dado saúde para você simplesmente gozar as benécias deste mundo e planejar a sua próxima viagem. Deus te deu tudo o que Ele te deu para colocar ao serviço da sua glória. Tal como nós cantamos, nesse cântico que eu já não cantava há 20 anos, que tudo é para o louvor da sua glória. Irmãos, eu acho que todo mundo deveria sair nesta noite com duas verdades absolutas vindas deste texto. Deus me chamou a crer e eu, Senhor, quero renovar a minha fé no Senhor nesta noite. E muito obrigado, porque o Senhor registrou e guardou ao longo dos séculos e dos milênios esta linda palavra de um Deus provedor que me chama a relacionamento em fé com Ele. Mas eu não quero parar por aí, Senhor. Eu quero usar para o louvor da sua glória o que o Senhor quer de mim. Eu acho que durante a semana ou nestes tempos, você deveria procurar a liderança da igreja e dizer, eu quero atuar mais. O que a gente pode fazer para São Carlos? O que a gente pode fazer para o estado de São Paulo, para o Brasil? É um envolvimento em meio a uma política absurda que nós estamos vivendo, progressista, que vai contra os valores do reino. É num ponto social da minha cidade que mostra a fé que eu tenho. É no envolvimento missionário, compartilhando com missionários que estão hoje necessitando dos cuidados da igreja local. O que eu faço? Eu não sei te responder. Quem vai te responder é o Espírito Santo de Deus. Eu sei de um profeta que um dia Deus mandou ele levantar e ir para Sarepta, e ele levantou e foi. Se o Senhor manda, eu obedeço. Fé não se vê em sentimentos, fé se vê em obras, em obra que vem a partir do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Converse um pouco com o Senhor, por mais um instante. Se Deus lhe trouxe alguma situação no seu coração, se você tem a memória, o reflexo em mente de alguma situação pontual que você tenha que mudar, às vezes algum pecado particular, uma idolatria particular sua sobre alguma área da sua vida, seja ela financeira, sexual, seja ela matrimonial, familiar, eclesiástica, se você tem guardado uma mágoa no seu coração, por fé, diga ao Senhor, me perdoe, muda quem eu sou. E nesta noite, Senhor, me ajuda a esperar a provisão do Senhor em cada área da minha vida, por fé. Conceda essa graça a todos nós, Senhor, porque somos carentes de uma vida verdadeiramente que é vivida na fé no Senhor Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe o seu pastor,
Abençoe seu conselho, sua junta diaconal, os homens desta igreja, que eles assumam cada vez mais as lideranças dentro da sua casa, dentro da sociedade. Abençoe as mulheres, as irmãs, que elas trabalhem fortemente, ó Pai. Que esta igreja seja uma expressão clara, vívida do reino de Deus nessa cidade. E que ela lance os seus olhares para os confins da terra, entendendo que a obra do Senhor deve alcançar todos os povos, e então virá o fim. Eu peço isso no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém.